pessoal, aqui é o Yuri de Itaí, fundador da Lean VC e, de novo, na nova temporada, apresentador do podcast A Jornada do Sebrae Startups. Vamos para mais um episódio que vai ser muito bom, eu tô com muita expectativa para esse episódio, eu gosto muito das duas pessoas que estão aqui, que é a Carol Strobel, da Antler, e a Fernanda Caloi, da Latitude. É assim que fala Latitude? É Antler e Latitude? É Antler mesmo. A gente fala, às vezes latitude, às vezes latitude, mas latitude tá bom. Porque o Brian, que é o fundador da Latitude, é americano, né, se eu não me engano. Isso. E foi para Colômbia e veio para o Brasil empreender com a Viva Real. E é feito para Latam. Então eu imaginei que fosse Latitude. A gente usa também. Tá mas legal. essa é a coisa boa de estar olhando a região como um todo aí. E a Antler é uma empresa global, acho que, se não me engano, de Singapura. É uma plataforma global de venture capital e o primeiro fundo foi em Singapura, sim. Legal. A gente está presente em umas 30 cidades, uns 30 lugares diferentes em todos os continentes. Muito massa. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Estou muito feliz mesmo. E a gente vai falar sobre vários assuntos relacionados à jornada do empreendedor, desde lá do começo da empresa, da ideia, da validação para frente, e como é que é o trabalho das duas, o que elas enxergam de desafios, e um pouco também do background da Fernanda e da Carol, sobre como é que elas entraram nessa vida e como é que elas foram parar nessa jornada diferente do Venture Capital. Bom, eu vou começar, Carol, com você. Eu sei um pouco da sua história, né? Sei que você se formou como advogado, não é isso? Você passou por uma fase de advogar para banco, se eu não me engano, no começo da carreira. E aí você tinha na cabeça, já que você trabalha com empreendedores hoje, vou ser empreendedor alguma vez na sua vida? Você chegou a pensar isso naquela época, lá do comecinho da carreira? Não, isso não passava da minha cabeça. A gente está falando do comecinho de carreira em 96, 98. Muito tempo atrás. Então, eu era do corporate de um banco, fui fazer mestrado na Inglaterra. Quando eu voltei, eu fui procurar emprego em São Paulo. E aí, o emprego que eu consegui foi na Intel Capital. E a Intel Capital, que fazia o braço de investimentos da Intel, é o braço de investimentos da Intel no mundo. E eles me convidaram para tocar, junto com um time, a América Latina. E eu tocava a parte jurídica desse time. E aí fui para o Vale do Silício, fiquei muito tempo lá, voltei. E voltei não só para a parte jurídica, mas para ajudar no comitê de investimentos. O jurídico fazia parte do comitê de investimentos, nas aprovações de todos os deals. E aí eu fui ficando cada vez mais viciada, porque é um vício, né? Isso te pega. Você fica viciada em empreendedorismo e fazer crescer o que, na época, a gente nem chamava de startups, né? Eram empresas de tecnologia. Esse termo foi se cunhando aí depois de um período de maturidade do ecossistema aqui no Brasil. A gente está falando de 2001, 2002, ainda era muito cedo para a gente falar, a gente está investindo em startups. A gente investe em empresas de tecnologia na América Latina, era isso que a gente fazia na Intel. Você não tinha empreendedor na família, muito próximo? Não, todo mundo era funcionário público. Eu lembro que minha mãe, numa época, eu passei na Procuradoria do Trabalho em Curitiba, ela ficou horrorizada que eu não quis ir para a Procuradoria. Você fez concurso público? Eu preferi trabalhar numa... Minha filha, imagina, é emprego para a vida inteira, aposentadoria na época integral. Estabilidade, vai trabalhar das 11 às 5, vai casar. Eu falava, nossa, mãe, não tem nada mais contrário na minha vida, isso não vai rolar nunca. E aí eu fui pro vício do empreendedorismo, não teve jeito. Eu tô te perguntando isso porque eu sei que a Fernanda Caloi, o pessoal não sabe, né? O pessoal mais novo não sabe disso, mas a Fernanda Caloi, ela vem de uma família tradicional aí, conhecida pelo Brasil todo e fora do Brasil. Fala um pouquinho como é que era ser criança nessa família. Acho que é um empreendedorismo de outro tipo, né? Porque é industrial. Então, a Caloi, para quem é muito novo, talvez não andou de Caloi. Com as novas gerações. Mas eu cresci na fábrica, andando de bicicleta, andando na planta, né? Então, eu olhava aquilo e falava, nossa, eu sabia que o meu avô e os irmãos, né? Meu bisavô, na verdade, tinham vindo da Itália e tinham começado uma fábrica de bicicleta. Então, mas era... não sei se eu tinha essa noção de que aquilo era empreendedorismo raiz, né? Mas acho que conforme eu fui crescendo, fui vendo, nossa, como você tem responsabilidade, né? Ter 2, 3 mil funcionários, né? Ter toda uma marca nas costas. Então, isso acho que foi também moldando ali a minha experiência na adolescência. Quando eu estava para entrar na faculdade, a gente vendeu a fábrica. Então, eu sempre falo que é bom você também não ter meio que o caminho determinado, que esperam que você faça. Exatamente isso. Né? Então, aí eu comecei a pensar, nossa, eu posso fazer o que eu quiser. Ninguém espera, né, que eu vá e trabalhe com meu avô e tal. Então, acho que daí eu comecei a... Mas, que nem a Carol, era muito comum você... Na minha época, era assim, banco, se pedir, né, tipo, vai pra trainee, Unilever, Nestlé, qualquer uma, e tá bom. Ou agência de publicidade. Então, tipo, acho que eram os 3, assim, não tinha tanta gente também. Me formei no 2000 e pouco.
Na faculdade não tinha tanto, vamos criar empresa de tecnologia, né? Então, acho que começou realmente a ser uma carreira aí mais para, né, 10 anos atrás, não sei, começou todo esse glamour. Então, eu tinha essa veia do empreendedorismo, mas ainda de uma forma só na fundação ali. Então, o pessoal da sua família não queria que você assumisse o negócio da família, ninguém esperava isso. Nunca pediram, e daí quando chegou a hora que talvez você pudesse fosse pensar nisso, a empresa foi vendida. Entendi. É. Então, logo depois de você fazer o mestrado e foi para Intel Capital, você já pegou uma carreira praticamente de Venture Capital, mesmo que fosse gradual, né? Foi aprendendo isso. Então, eu acompanhava naquela época. Eu lembro que quando você fez mestrado, se eu não me engano, você falou que fez em Londres, foi na época que eu estava montando o BOL, ajudando a montar o BOL aqui em São Paulo. Então, eu já estava imerso nesse tipo de coisa. Então, eu entrei antes. Sim. O Márcio vai se dar melhor do que eu. Porque 17 anos de Intel Capital deve fazer muita diferença, né? Você aprende muito, tem acesso a deals muito diferentes, desafios enormes. Como é que era essa coisa de ser uma advogada que foi virando investidora durante esse processo? Não foi fácil. Não foi fácil, porque não é um movimento de carreira fácil, né? Então, assim, eu hoje, por exemplo, o pessoal da faculdade que eu ainda converso, eles até hoje não entendem direito o que eu faço, né? Para eles é gringo. Você falar um negócio desses, eles não bate com o que a gente aprendeu na faculdade, é mais ou menos isso. E tem tudo a ver com o que a gente aprendeu na faculdade, na realidade, né? Porque é muito contrato, são muitas relações que envolvem ética, moral, contrato, que realmente foi acordado, que está além do que está na letra da lei. Mas, assim, foi uma aprendizagem enorme na Intel. Foram mais de 400 operações, porque era o maior corporate venture que a gente tinha na América Latina. Eu fazia operações na América Latina toda. Fiz muitas no Vale do Silício. Fui treinada em muitas saídas em lugares diferentes, assim. Então, as saídas que não davam certo, normalmente eles davam para mim, porque as coisas que não dão certo, o brasileiro lida muito bem, né? O brasileiro é muito criativo. E a gente tinha muita criatividade para saídas, para ver o que a gente podia tirar ainda de resultado positivo daquela empresa. Foi muito legal. E foi muito legal ver também o ecossistema brasileiro ir amadurecendo, né? Porque naquela época era o grande corporate venture, mas não tinha muitos outros investidores. Então, você tinha que escolher, assim, era série A e, assim, série A era o que aparecia. Qualquer um era série A. E, assim, crescer a empresa para quê? Né? A saída sempre era perspectiva de um IPO ou de uma compra de uma corporate estrangeira. E foi uma grande surpresa ver o mercado brasileiro ter a liquidez necessária para dar mais uma opção de saída para a gente. E também crescer, amadurecer para ter outros investidores para continuarem investindo na sequência do que a gente chama que é staged ventures, né? Quer dizer, ir além do que um investidor natural iria. Quer dizer, fazer uma expansão, fazer um crescimento. Isso aí eram fundos com muita grana que podiam fazer, e corporate ventures que tinham caixa, entre aspas, ilimitado para um investimento estratégico /financeiro que fazia sentido, né? Então foi muito bacana, aprendi bastante. E eu queria puxar um pouco esse assunto daqui a pouquinho para a gente falar sobre os estágios das empresas. Que tipo de empresas vocês lidavam mais? Eram empresas mais avançadas, com crescimento rápido, ou ainda tinha uma tese muito específica de tipo de tecnologia? Tinha um tipo mais comum ou padrão? No corporate venture sempre tem, né? Apesar que no corporate venture, mesmo no corporate venture, a gente tem ciclos. Então, depender do interesse da empresa, você é mais financeiro ou mais estratégico. Da fase de estratégia de gestão da empresa como um todo. Exato. E dependendo da região que você está também, você é mais financeiro ou mais estratégico. Aqui no Brasil, a gente não tinha tanto semicondutor. E semicondutor, a gente nem fazia corporate venture na Intel. Se a gente se interessava, a gente adquiria. Não tinha por que fazer corporate venture no que era core. Mas no não core, que é onde realmente a Intel investia, aí você tinha toda uma série de ativos que a gente olhava que faziam mais sentido ou menos. Aqui no Brasil era IoT, né? Então os devices que eram interessantes para a gente, muito software, fintech, que nos interessava também, e algumas questões mais de planejamento mesmo, de olhar para empresas que eventualmente podiam ter algum futuro bacana para a Intel, como por exemplo drones. Teve uma época que a gente olhava muito para drones. Então, esses eram os principais interesses que foram se alterando. Às vezes era mais financeiro, de falar, putz, uma fintech sensacional, não importa se usa o chip da Intel, se vai usar mais computador ou menos, mais poder computacional ou menos poder computacional, porque para a gente vai fazer uma boa grana e vai resolver. E isso dependia muito da cabeça de quem estava tocando o braço de investimentos. Então, certo. Foram ciclos diferentes. Entendi. Essa escola para você, assim, de entender investimento, entender ecossistema, foi no Google, né? Foi. Você trabalhou um tempo na GE, se eu não me engano, e depois te arrumaram um emprego no Google, você passou a mexer com... Nem sabia o que eu ia fazer lá e ainda caí lá. E você deu sorte de cair no Google. Nem. E você trabalhou com venda de anúncios, se eu não me engano, no Trabalhei. começo.
E aí me conta como é que foi conhecer o André Barrense, entrar pro Google for Startups e como é que foi sua jornada lá. Eu sou muito grata, né, de ter estado no lugar certo na hora certa, porque o Google começou a procurar um time para abrir o Google for Startups, na época o Google Campus aqui no Brasil, né? E daí eles precisavam de alguém que fosse muito conectado internamente no Google para poder fazer essa ponte com as startups fora. De conhecer todos os times de dentro e conseguir, né, levar as startups e os times a terem negócio e ver o que fazia de sinergia, né? Eu convenci alguém lá que eu ia conseguir fazer isso. Imagina se tem alguém melhor. Daí eu comecei em 2015 para 2016. Foi bem na época que também, né, o Kubo e o Campus abriram com alguns meses de diferença, né? Então foi uma época que o ecossistema estava pegando essa coisa do espaço, de ter hubs, né? E de ter os corporates. Na época eu falava, imagina, o Google não é um corporate. Mas né? Então, não todos. Então, acho que foi super legal pegar essa onda e viver essa faísca aí, né? Então, começou muita coisa naquela época, 2015, 2016, e eu tive que me desenvolver e entender o que estava do outro lado. Mas eu era muito curiosa, sempre fui. E acho que eu vesti a cabeça ali de founder do time para entender como é que a gente vai fazer esse time ser o mais útil possível para os brasileiros que estão começando empresas, né? Então, também a gente advogou muito dentro do Google o que esse time tinha que se tornar. Então, é muito legal quando você tem um canvas, né, branco, para você falar, bom, a gente tem que ir mais por aqui, mais por lá. Tanto que o time foi se tornando aí, mas dá ROI para o Google ou é reputação, ou é branding, Então, a gente, nos 7 anos que eu fiquei lá nesse time, sempre teve essa discussão. Mas o Google for Startups faz o quê para o Google? E a gente foi dando esse tom conforme o ecossistema foi amadurecendo, né? Eu acho engraçado porque essa coisa de comunidade, você caiu meio que de paraquedas nisso, né? E como é que eu lido com esse pessoal, como é que eu lido com essa efervescência, como é que eu me conecto com tudo isso com o interesse de uma corporação. No caso, acho que mais ou menos uma época parecida, você estava meio que na Redpoint já, você foi da Intel Capital para a Redpoint. Como é que foi essa passagem da Intel para a Redpoint, que já foi meio que, já começa a misturar Cubo e Redpoint nessa época? Como é que foi essa mudança para você? Quando a Intel Capital decidiu vender todos os ativos na América Latina, eu comecei a fazer uma busca por um novo caminho dentro de Venture Capital. Continuar em Venture Capital. Gostei dessa brincadeira. Então, eu comecei a fazer um pouco de intraempreendedorismo. Então, eu fui para uma empresa e comecei a tocar uma fintech dentro dessa empresa. Mas eu sempre acreditei muito no poder do portfólio. Eu gosto disso. Eu gosto de estar exposta a diferentes coisas acontecendo ao mesmo tempo. É da minha natureza. E eu aprendi a fazer isso dentro do Venture Capital, né? Coordenando todos os investimentos que a gente tinha, etc. E aí, quando apareceu essa oportunidade com os que eram sócios da Redpoint e Ventures, que eram o Anderson, o Manuel e o Romero, e eles me convidaram para ser sócia também, eu falei, gente, que honra. Eu fiquei honrada, né? Falei, nossa, que máximo, adorei. O convite para mim foi perfeito, né? E aprendi demais também na Redpoint, porque ali sim é uma visão financeira, de fazer a empresa ter o melhor resultado possível, e você consegue ter as métricas, né? É diferente quando você está numa corporate, você tem que convencer as pessoas do valor que você está trazendo, de você falar assim, a gente vendeu o Pismo por 1 bilhão e a gente está voltando o fundo. Isso é muito mais legal. Então, assim, é muito mais, não sei se é mais legal, mas realmente é muito mais pragmático. Você tem o resultado na hora e você consegue mostrar. No CVC, você tem que ficar vendendo isso o tempo todo. Então, assim, não é um fundo de 10 anos. É um fundo de décadas e que você tem que alinhar toda a governança corporativa de uma empresa para manter essa estratégia para que você tenha um resultado no final. É doído. Né? Então, você passa vários anos ali pensando, puxa, será que eu estou fazendo a coisa certa? Você se questiona. Será que eu estou fazendo a coisa certa para a empresa? Será que é o melhor? E num fundo de Venture Capital fica muito claro, porque o resultado é financeiro, pode demorar de 8 a 10 anos, às vezes até mais, né, que foi o caso de Pismo, que demorou mais de 10 anos até de fundo, né, para a gente ter resultado, mas você consegue mostrar esse resultado. Com sorte você tem, né? Nem sempre tem. Agora que a gente tem um pouco mais da cabeça de vocês, como é que vocês estão vendo isso tudo, eu queria falar um pouquinho sobre mulheres em Venture Capital, né? A gente não tem muitas mulheres em Venture Capital, tem bastante gente que eu conheço, mas tem pouco. Vocês acham que realmente mulheres fazem diferença? Eu acho que a perspectiva feminina, né, com relação a... É um mundo masculino, o mundo de empreendedorismo ainda é muito masculino. Vocês acham que a gente precisa trabalhar isso? Vocês acham que é uma direção que a gente tem que seguir? Como é que a gente faz para incentivar mais isso? Eu acho que não é diferente do resto da sociedade, né, Yuri? Então, ainda bem que a gente pode escolher hoje onde a gente quer estar. E daí abrir a porta para outras que também querem espaço.
Acho que é isso. A gente não fala Faria Limer para arquitetura, né? Então eu acho que o mundo de investimento é um pouquinho mais estereotípico do que os outros. Eu quis dizer assim, realmente, acho que tá mais no extremo ali. E sim, acho que a gente começou a fazer mais parte aí e conseguir trazer perspectivas diferentes, né? Então, vejo com muito bons olhos. Acho que realmente de 10 anos para cá, quantas mulheres entraram, né, e estão fazendo ótimos trabalhos, mas também trazendo outras atrás, né? Então, investindo em founders mulheres, quantas fintechs a gente está vendo surgirem aí. Hoje em dia eu penso, como é que ninguém me contou que tal coisa dava para resolver? Porque ninguém sabia que dava para resolver, e hoje em dia tem startups que querem resolver, né? Então, tem problemas femininos que ninguém queria resolver, porque não era interesse. Não era assunto, né? Não era assunto, exato. Assunto, não dava dinheiro. Sofre calado e tudo bem. Aí, quando com 60 anos, você vai falar, puxa, passei minha vida sofrendo com tal coisa e alguém, graças a Deus, está resolvendo hoje. Então, acho que tem problemas que estão sendo resolvidos, graças a Deus, porque mulheres resolveram ser empreendedoras e porque outras mulheres puderam investir nelas, né? Então, está começando. Mas acho que é importante, não só a gente investir em mulheres fundadoras, investir em femtechs, mas também formar mulheres empreendedoras e formar mulheres investidoras. Porque acho que ter o olhar da investidora também em cada comitê, olhar para o crescimento dessas empresas, o olhar da mulher é diferente do olhar masculino para o crescimento das empresas, né? Então, tem um olhar também cuidadoso de você fazer essa empresa crescer. E ter essa delicadeza do olhar da mulher, que é diferente também do homem, como o olhar da diversidade, na verdade, é diferente, de ver as oportunidades de maneira diferente. Porque existe uma magia também, quando você investe, de você imaginar o que vai ser dessa empresa no futuro. A gente vê casos, inúmeros casos. A gente estava falando com o Sérgio Fúrio da Acreditas, né? A Acreditas começou como um lead de fintechs. Foi assim que começou e hoje é um banco. Né? Como é que foi a jornada deles para se tornar um banco e como é que tudo isso aconteceu? Quer dizer, quantas reviravoltas não teve ali dentro, quantos olhares diferentes o próprio Sérgio teve que ter de pensar, putz, onde é que eu vou parar? Ninguém sabe onde ele vai parar. É muito comum que isso aconteça. E quando você tem diferentes olhares em cima de uma mesma tese ou de uma mesma possibilidade ou de uma solução de um problema, que é o caso de early stage, que não é nem tese, né? É tentar resolver um problema. Esses diferentes olhares criam essa eficiência de execução que realmente vai transformar a escala numa escala que faz sentido, né? Que a sociedade olha como valoriza a ponto de pagar por isso e pagar muito bem. Eu puxei o assunto de mulheres, mas eu queria falar também sobre oportunidade e diversidade, como vocês comentaram. No caso da Entra, né, vocês fazem um trabalho muito grande de diversidade, vocês estão apoiando os founders bem no começo da jornada, e a Fernanda tocou o Black Founders Fund no Google uma época. Queria que vocês puxassem um pouquinho como é que é o olhar que vocês têm, ou tinham naquela época pelo menos, com relação à oportunidade de diversidade para founders de minorias, founders de classes sociais que não teriam acesso a esse tipo de trabalho. Como é que vocês enxergam na estratégia de vocês hoje dar oportunidade para esse tipo de empreendedor? Bom, tá super dentro da estratégia da Antler. A gente tem, inclusive, dentro do nosso modelo de fundo, a gente coloca alguns grants, então são algumas, como se fossem bolsas. Não são valores relevantes, são valores pequenos, mas para ajudar quem não está aqui em São Paulo a vir para São Paulo e passar 10 semanas com a gente no Cubo. Então, se essas pessoas passam como candidatas no nosso programa, elas podem pleitear essa ajuda de custo para elas virem aqui para São Paulo. Para a gente é muito importante. Primeiro porque a gente acredita que o progresso e a inovação está em todos os lugares, está em todas as bolhas, diferentes bolhas que a gente tem nesse país. E a gente quer, na verdade, furar essas bolhas e fazer com que todos estejam juntos no mesmo ambiente, dentro de uma mesma fase de vida, porque a gente sabe que para ser empreendedor você tem que estar na fase de vida adequada para isso. Então, todo mundo com essa mesma cabeça, nessa mesma fase de vida, juntos para tentar construir um business. Então, a gente traz essas pessoas para cá. E a gente olha para tudo, diversidade de gênero, diversidade de raça, diversidade de background, porque a gente tem que ter um background diferente. Não dá para ter todo mundo só com um background de empreendedor de business. Tem que ter um background técnico também, tem que ter especialista também. Então, a gente junta todo mundo num grande caldeirão para dar essa mexida. E background, claro, também de vida, né? Não só social, no sentido de dinheiro, mas também de vida. Teve gente que tem vivência da Amazônia e conhece os problemas da Amazônia, no Nordeste, no Sul, e assim vai. Então, a gente traz todo mundo aqui para São Paulo para fazer isso. E a gente faz isso no mundo todo. Legal. Acho que do nosso lado lá no Google foi uma coisa que foi muito importante ser afirmativo.
Porque quando você tira o ponto de partida mais neutro, né? Eu tô querendo dizer assim, quando tá todo mundo competindo, né? Igual, quem teve o acesso, quem estudou em tal escola, quem já era de São Paulo, quem já tinha, né, a rede, ou já tinha como começar sem depender, né, acaba alguns passos na frente, né? E quando você limpa isso e fala, não, afirmativamente, vai ser o Black Founders Fund, só pode se tiver um fundador preto né? Você meio que fala, bom, vou tirar esse barulho todo que estaria atrapalhando essas pessoas chegarem. Às vezes elas têm as mesmas ideias tão boas quanto, só que por causa de todos esses outros fatores, elas não estavam conseguindo passar aquele filtro, né? Então, acho que o Google trouxe muita gente, um empurrãozinho mais rápido ali. Talvez aquela pessoa chegasse, mas não tão rápido ao primeiro funding, né? A ter essa rede mais ativa. Já são, acho que 60 empresas investidas. Eu estava lá nas 20 ou 30 primeiras. E foi muito legal construir essa... o que a gente está fazendo que a gente poderia fazer melhor? E sempre, como uma pessoa branca, eu me pus num lugar de aprendizado total. Porque as minhas experiências não são as mesmas, né? O que vocês precisam? Do que eles trouxeram. Exato. Então, você se coloca assim como ferramenta ali, já que você está dentro de uma grande corporação, podendo usar... né, dos recursos, né? O André, que era o líder na época, tem, né, mãe negra, mas sempre foi uma pessoa que teve nos lugares também de mais acesso. Ele falou, não, agora a gente precisa pensar nisso. E acho que foi sensacional, assim, a fase de lançar e de aprender como é que ia funcionar, né? E aí, nossa, cada batch eu olho e eu falo... Mais legal. Pessoas, né? Tem um monte aqui no Cubo hoje. Então, acho que talvez chegassem pelos seus próprios meios, mas o Google conseguiu dar esse empurrãozinho de primeiro funding, de chegar numa comunidade. Quando você está em comunidade, né? Eu sou mesmo apaixonada hoje. Tudo que eu faço, eu penso como é que dá para fazer em rede, como é que dá para fazer envolvendo mais gente. Você vai muito mais longe e, às vezes, mais rápido também. Então, acho que eles também acharam esse lugar, né? De, putz, vamos um empurrar o outro. Pô, tem o nome do Google atrás. Vieram outros fundos depois. Então, potencializa, né? E isso é uma coisa que é difícil pra gente fazer na Latitude, por ser tudo remoto, a gente tem uma barreira geográfica quebrada, mas, ao mesmo tempo, por ter indicação, tragam outros founders que vocês sugerem para fazer parte do programa, aí acaba sendo mais difícil de quebrar as bolhas, né? Então, você tem que ir achando intencionalmente como não cair ali na bolinha que fica se retroalimentando, né? Democratizar acesso a capital, acho que é o grande desafio que a gente tem e é um dos pontos mais importantes que a gente tem agora de evolução do próprio Venture Capital, né? A gente tem que democratizar o acesso a capital, seja com agências de fomento, seja com o próprio ecossistema, mas a gente realmente precisa fazer isso para criar inovação, para criar o progresso. Você falou sobre a Latitude. A Latitude, se você for para um ponto de vista global, a Latitude é Latam, né? Então, pro cara que está lá na Suécia, você está apoiando uma minoria que é um lugar que, na teoria, é menos representativo, comparado, por exemplo, com um cara que mora no Vale do Silício. Então, é isso mesmo? A pegada de vocês é Latam? Na verdade, é para quem está construindo para a Latam. Então, a gente tem founders nos Estados Unidos. Também, que tá vindo pra cá. Ou então, às vezes, a pessoa latina que está morando lá, mas está construindo alguma coisa para cá. Então, tem que ter algum link muito claro com a Latam. Realmente, porque a gente está focando no desenvolvimento da região. Mas o legal é isso, né? Quantos fundadores que eu acabei conhecendo e fundadoras do Peru, da Bolívia, Nossa, Colômbia é impressionante o que tem de coisa acontecendo lá, muito depois de rap também, né? E a gente... É difícil sair do Brasil, né? E olhar assim para fora. Quando Mercadão, né? Então, a gente começou desde o começo, assim, Latam. Porque daí expande um pouquinho mais o que você está olhando e também, né, pelo perfil do time, dos fundadores, a gente já foi direto no regional. E a gente achava que estava, assim, faltando um fundo que fosse realmente pan-região. E não só, eu sou Latam, mas 85% está no Brasil do que eu faço. Né? Então, a gente acha que é a diferença nossa, né? O nosso diferencial competitivo também é entender muito bem a região. Para quem está ouvindo, entender bem o que vocês estão comentando e saber onde que o projeto de cada um se encaixa nessa, né, tudo que vocês estão falando que vocês trabalham, vamos tentar trabalhar, então, uma forma bem simples, que a Carol explica isso super bem. Como é que são os estágios que o empreendedor olha e fala, cara, eu acho que eu posso procurar Latitude, posso procurar Antler. Como é que você define hoje em dia? Eu sei que você tem uma definição muito fácil, muito clara para isso. Ele sabe ou não.
que a gente fala early, pre-seed, essa monte de coisa, que são as palavras, como é que eu defino, né? Eu defino assim, se você tem uma ideia de uma empresa, você está em validação, usando o playbook de validação, você está em validação. Nada é certo, tudo é hipótese, você vai trabalhar para chegar lá. A gente chama isso de pre-seed, né? No vocabulário padrão americano, né? de venture capital. Então, você não tem um produto formado, você está tentando resolver um problema e descobrindo se aquele problema é realmente relevante, que é o cliente, você não tem faturamento. É isso que é o começo da Antler? É assim isso que... mesmo. A Antler é o primeiro investidor, né? Então, a gente se autodeclara o primeiro investidor de uma startup. E a gente chama isso de pre-seed. Mas o pre-seed não é só um estágio, são vários estágios dentro do pre-seed. O primeiro estágio realmente é validação, é um estágio que vai te acompanhar até quase série A, na verdade, né? Porque você fica em validação, você vai em busca depois de tração. Então, a primeira coisa é a validação, buscar ICP, né? Que é o seu cliente, né? Quem é o seu cliente, qual o problema que você está realmente resolvendo, se você está com uma solução eficaz. E você vai se movimentando para buscar uma tração, que é onde você busca aí clientes. É o que você já chama de um quase seed, né? Você já está fazendo um bridge para seed quando você já tem alguma atração. Pelo menos hoje em dia. A gente não está falando do mercado de 2021, que era um mercado bem mais fácil e você já conseguia investidor sem tração. Hoje em dia é muito difícil conseguir investidor sem tração. Então, aí você vai para um segundo nível, quando você tem tração, que até os anjos, em geral, eles entram já nesse nível, que é um nível de tração, é um nível que você já tem alguns clientes, começa a ter alguma receita, já tem até um olhar assim, putz, eu consigo break-even, eu consigo... Previsibilidade de crescimento. Consigo ter uma previsibilidade de crescimento e consigo entender que realmente o meu produto existe e funciona. E aí, quando você vai mais para frente, você vai para uma série A, onde você vai contratar gente, e a série A é tipicamente para você contratar gente. Você já sabe que funciona. Achei meu mercado, achei meu produto. Exato, achei meu mercado. Achei o produto, sei quem é o meu cliente e sei o que eu sei fazer muito bem. E sei onde eu abro e onde eu fecho a torneira aqui, seja de CAC, seja de custo que eu vou ter para conseguir cliente, ou seja de modelo de negócios. Eu sei onde eu vou mexer para eu chegar onde eu quero chegar. Só que eu preciso de gente para me ajudar a fazer isso. Aí é um série A. E o série B é muito mais para, bom, agora que eu já sei fazer direito, eu já tenho as pessoas certas aqui, que normalmente o SOP mais... o Stock Option Plan mais forte que a gente tem é o de série A, né? E depois a gente tem um próximo lá em Growth, quando você está lá para frente, porque aí já mudaram as pessoas. Mas nesse momento de série A, você começa a dar mais ação para as pessoas, elas vão ficando. Série B é bombar. Você tem que crescer, 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 mais de 30%, 40% ao ano. Aí fica lindo quando você consegue crescer nesse tanto. E aí você vai para a série C, série D, série de Growth. Normalmente as pessoas que estavam com você no início dessa jornada não estão mais. E aí você vai, novo SOP, novo Stock Option Plan, vai construir mais. E aí são novas verticais, novos segmentos. É crescer em tamanho de mercado, em tamanho de indústria. Por isso que todo mundo fala, né, que as empresas, todas as startups viram fintech. Porque no final você tem que crescer para todo lado. E o lado da fintech é o lado que mais escala. Então normalmente é assim que acontece. Legal. E você na Redpoint, então, ficava mais no Series A, ali no Série A, a um pouco antes? Redpoint investia, a gente chamava carinhosamente de Sidão. Os melhores investimentos da Redpoint foram em Sidão. Sidão de Gympass, Sidão de Rappi, Creditas, Pismo foi um Sidão. Era sempre $1 milhão para entrar nas empresas. Mas, tipicamente, o modelo da Redpoint era um modelo de Series A, né, de série A para frente. E na Latitude, Fernanda? Na Latitude, acho que é bem parecido com o que a Carol comentou da Antler. O pre-seed ali como o primeiro cheque, mas muitas vezes ainda... 2021 foi quando começou, né? Então foi mudando um pouquinho. Acho que lá atrás a gente fez muito investimento em PowerPoint e tal. Hoje em dia o pessoal já com um time formado, já com MVP, mas nesse comecinho da jornada, assim. Então, às vezes até o único fundo junto com os anjos. Então, é um pouco misturado, né, a forma como acontece. Depende se a pessoa vem de um outro empreendimento, né, e que daí ela já tem a rede, já tem normalmente os anjos, ou depende se ela está começando algo do zero pela primeira vez, porque daí ela vai ter que ralar um pouco mais para provar que ela é a pessoa certa para fazer aquilo que ela está querendo fazer, né. Então, acho que tem... essa jornada aí, ela começa de lugares diferentes, dependendo do que você fez antes, né. Então, acho que é isso que é bem interessante de pensar. Puxa, eu tô vindo de uma empresa... A gente, muitas vezes, entraram na Latitude, no fellowship, né, no programa, pessoas que estavam ainda trabalhando em banco ou em qualquer lugar, pensando assim, putz, eu vou sair daqui porque eu vou resolver esse problema. E daí ela já estava ali preparando. Então, ela já começava a pensar, como é que eu faço para buscar dinheiro, para poder sair, bancar um time e já
né? Então, acho que aconteceu muito isso em 21, 22, da gente ver bastante gente que queria sair, não o B2B, né? O back to bem, todo mundo voltando. É isso mesmo. Mas acho que a gente tá bem nesse comecinho também da jornada aí, então é mais uma alternativa. Deixa eu puxar um assunto que eu não ia falar, mas fiquei curioso de perguntar agora. Essa fase que você comentou sobre 21 aí, que teve aquela exuberância de investimento. A gente, você trabalha com isso há muito tempo, você sabe que nunca era para funcionar daquele jeito, né? Por que a explicação que me pedem quando falam, Yuri, por que os caras investiram tanto dinheiro assim? Porque eles estavam com um fundo cheio, não tinha oportunidade para investir, o mundo estava em uma situação não super tinha tanta complicada. experiência de investimento. Muitos fundos foram levantados naquela época, eles estão pagando a conta agora, né? Talvez não vão levantar os próximos, mas para o empreendedor é muito difícil entender. Olha, eu estou fazendo um trabalho, o investidor não acredita na minha visão, não estou bem o suficiente para conseguir investimento. E ao mesmo tempo ele vê um monte de gente pegando dinheiro sem pé nem cabeça. Como é que a gente apazigua a ansiedade desse empreendedor que está vendo isso acontecendo? Ou uma forma diferente de perguntar, como é que a gente consegue explicar para o empreendedor que é a hora certa dele pegar dinheiro? A hora certa dele pegar dinheiro é quando ele precisa do dinheiro, né? O dinheiro ele serve a um propósito, né? Então serve ao propósito de crescer uma determinada produto, criar um produto, crescer um produto. Então hoje me perguntaram lá na Antler, escuta, mas todo mundo precisa de dinheiro de venture capital? Eu falei, não, se você quiser montar uma cafeteria aqui do lado do Cubo para você ter seu salário, viver tua vida, você não precisa de venture capital. Esse é o teu dinheiro. Agora, você quer montar uma The Coffee? Você vai precisar provavelmente de muito dinheiro, aliás, capex intensivo, complicado para venture capital, inclusive mais private equity que venture capital, mas sim, você vai precisar de venture capital, então você vai precisar de dinheiro para isso. Agora, são momentos de mercado, né? Está muito fora do nosso controle. O que eu falo sempre para as nossas investidas saiba que está fora do seu controle, que você vai ter que ouvir o mercado, e o mercado é rei. É o mercado que vai te falar como é que você deve fazer. Importante, a palavra-chave para mim é flexibilidade. Tanto para você fechar uma torneira e estar brequivado, quanto para você abrir a torneira e gastar bastante dinheiro para você crescer. Esse é o ponto do equilíbrio sensacional para qualquer investidor. Você fala, eu faço o que você quiser agora. Agora a gente consegue crescer enlouquecidamente porque tem liquidez no mercado, ou eu posso fechar a torneira e segurar mais 1, 2 anos até ter um momento de mercado adequado. Isso é a melhor coisa que tem, porque você tem um produto bom, que você consegue entender, você tem uma previsibilidade, você já está recebendo dinheiro e você consegue entender onde você quer chegar. Aí é lindo. E na Antler, vocês estão começando um bet por agora, né? Me fala um pouquinho como é que é essa jornada quando o empreendedor é chamado para a Antler, como é que funciona a jornada do bet, como a gente chama, do lote de startups. Existe uma seleção, né? A Fernanda ajuda a gente, o ecossistema todo ajuda a gente bastante com indicações. A Fernanda ajuda, o Yuri, eu também espero que você nos ajude com várias indicações, e vocês também, todos que estão ouvindo aí. Mas a verdade é que a gente recebe muitas indicações e a gente tem um processo muito democrático. Além das indicações que a gente recebe, claro, a gente tem todo mundo que se inscreve pelo site. A gente olha todo mundo. A gente tem um scouting super ativo, então são mais ou menos 3 mil pessoas que se inscrevem, de 2 mil a 3 mil pessoas, e a gente traz 70 a 80 pessoas para o nosso cohort. A gente faz 2 cohorts por ano, um cohort por semestre, mais ou menos. E dentro desse cohort, a gente coloca essas 80 pessoas com 3 perfis muito definidos. Um business, um tech e um perfil de expert, de indústria. Esses perfis se reúnem no cohort durante 10 semanas. Eles fazem uma série de didáticas, uma série de conversas para eles entenderem se eles conseguem encontrar com investidores. Às vezes vêm já grupos formados, e aí, quando eles estão formados, eles podem ou não se separar ali dentro também. Já tem ideia, sem ideia, já tem produto, não tem produto, tanto faz. Vai todo mundo para esse grupo, e aí cada um vai criar a sua própria jornada ali dentro. Então, o pessoal que ainda não tem cofundador ou cofundadora vai procurar o seu cofundador, sua cofundadora dentro do BET, vai ouvir uma série de inspirações. Vamos lá. Hoje eu falei sobre o estado da indústria de venture capital global e no Brasil hoje. Então, por que a gente está nesse momento? Por que agora a gente olha muito mais para atração? Por que a gente está com bastante cuidado? Por que os fundos têm cuidado? E como é que funciona um fundo de venture capital? Quer dizer, por que o fundo olha para você e vai imaginar um chifrinho na sua cabeça já de imediato? Ou por que eu preciso ter um resultado muito bom com cada investimento que eu faço? Né? Então, falar sobre esses básicos de venture, fala sobre o Sérgio Fúrio, por exemplo, da Acreditas, abriu nesse semestre o nosso cohort. Foi muito bacana, porque ele fala:
a real, né? Quer dizer, como é que foi a vida empreendedora dele, o que ele já passou. E é muito legal porque as pessoas começam a ter essa empatia e entender melhor como é que o mundo do empreendedor é, porque muita gente acha glamuroso. Você falou até, né? Que virou glamuroso isso daí. Pois é, mas a gente sabe que é um perrengue desgraçado, que todo mundo sofre, que é uma escolha de vida, que não é só você tem que falar com a sua família, se você tiver família, entender que, puxa, para ter filho no meio disso tudo, para comprar apartamento é perrengue. Não é fácil. Não é fácil, porque você tem um salário que é pequeno e você está basicamente jogando todo esse teu resultado financeiro para o futuro. E é muito trabalho. Né? Então, assim, não é um negócio que você pode falar assim, mas então eu vou virar monge no Tibete, assim, tipo, amanhã. Não, você tem um contrato com investidores, você tem gente que você contratou, você tem pessoas trabalhando para você, não são 2.000, 3.000, mas você tem pessoas trabalhando para você, famílias que dependem de você. Clientes que dependem do seu produto. É tão lindo ouvir isso, né? Mas clientes que dependem do seu produto, que gostam. Se o seu produto não existisse mais, iam ficar tristes. Exatamente. Essa é a melhor sensação do mundo. Então, assim, a pessoa tem que abrir mão de muita coisa para chegar nisso. Então, a gente manda real. Durante 10 semanas, eles ficam aqui no Cubo com a gente e ficam tentando fazer essa validação também. Então, eles têm um período para conhecer cofundador, cofundadora, começam a fazer uma validação, a entender se esse produto faz sentido ou não, fazem uma série de mentorias, falam comigo, com o meu sócio, com o Ciampolini, falam também com todo o nosso time e com alguns dos nossos conselheiros também que a gente tem dentro do nosso grupo da Antler. E aí começam a construir a ideia deles. Depois disso, eles vão para um comitê de investimento. Comitê de investimento, a gente tem gente do ecossistema também. Então, às vezes vem a Fernanda, às vezes vem gente de outros fundos. Então, vamos lá, Monax, Kazek, Upload, o pessoal, todos os meus sócios, eles vão, puxa os amigos todos. Vai todo mundo do ecossistema vem. Por quê? Porque eles são os próximos que vão investir. Talvez não necessariamente no primeiro investimento, mas no segundo ou no terceiro. Então já vai criando, né? A Astela vem. O Edson fez uma super conversa com todo mundo no final do cohort passado, maravilhosa. Então a gente vai trazendo todo mundo junto, 10 semanas, faz comitê de investimento. Quem passou, ótimo, continua com a gente. Todo mundo passa no comitê de investimento, passa por um pré-comitê de investimento, daí alguns do pré-comitê de investimento vão para o nosso comitê. No comitê, quem passa no comitê recebe o investimento da Antler, passa mais 3 meses com a gente aqui no Cubo. E aí, durante esses 3 meses, é muito focado em próximos passos. O que a gente tem que fazer para montar uma empresa, qual a melhor estrutura, como é que vocês devem cuidar dessa estrutura em termos contábeis, financeiros? Como é que vocês devem cuidar dos clientes de vocês? E aí a gente começa design thinking, começa todo o detalhamento disso e next round, como é que vocês vão fazer o fundraising, como é que vocês vão sobreviver até lá e qual é o seu objetivo? E aí, enfim, é aí a vida que segue. É um comecinho de uma jornada. Mas é muito divertido. E se tem uma chance de se arrumar um co-founder na Antler, é um bom lugar, né? Porque você vai encontrar um monte de gente complementar e existe a possibilidade de você falar, acho que em vez de tocar o que eu tô tocando, eu vou tocar junto com essa pessoa que é mais legal ou curtiu muito. É legal ter essa interação, assim, bem aberta no começo. E a gente tem uma galera, né, que já participou dos outros cohorts que a gente às vezes olha e fala, putz, é a cara dessa pessoa, vamos juntar esses dois aqui, porque eles têm a mesma intenção. A gente já viu muitas teses diferentes das pessoas e a gente fala, vamos juntar. E não é, assim, acontece bastante. E a gente faz investimentos também de batches diferentes. Por exemplo, a gente fez, nesse batch, o passado, a gente fez 10 investimentos, mais ou menos, e a gente investiu em 8 que eram do batch, 2 que eram de fora do batch. A gente faz um mix, assim, também. Traz gente do primeiro batch, assim, vai. E na Latitude, você trabalha hoje com um monte de coisa na Latitude, né? Você está tocando produto, está tocando comunidade também. Como é que funciona essa jornada lá na Latitude, para quem entra? A Latitude nasceu como uma comunidade, né? Então, acho que a primeira coisa que ela fez foi, lá no Todo Mundo Online, juntar as pessoas em cohorts para elas terem ali uma mentoria de um time que já era experiente, né? Na época, o Brian tinha feito a saída dele e ele estava dando muita mentoria. Então, ele começou a juntar as pessoas em grupos. Isso virou mesmo a semente de um programa que, por 2 anos e meio, ele existiu como um cohort trimestral, sempre online, sempre a região inteira. Então, era interessante porque tinha gente em teses parecidas, mas em países diferentes. Então, a gente fazia de um jeito que as pessoas conseguiam se ajudar ali, mas era muito intenso. Todo dia, no mínimo 1 hora online, durante, acho que já teve modelos de 7, 8 ou 10 semanas. Então, ele foi se ajustando esse programa, mas ele acontecia 1 vez por quarter, por 2 anos e meio. Foi assim que a gente manteve uma comunidade super ativa de 1.500 founders hoje. Muita gente ou não é mais founder, ou voltou, ou já fechou o negócio, já abriu outro. Então, é uma bagunça, né? De 2020, 2021 pra cá, nossa, uma vida aconteceu, né? Ainda mais em Venture Capital. Porque acho que uma coisa que todo mundo sabe de 100 empresas que começam,
2 vão dar certo do IPO, né? Então, assim, gente, não acho que é mais que isso, porque não é, né? Então, esses 98 aí, nesses, né, 3, 4 anos aí, também já teve muitos altos e baixos. Mas o pessoal continua parte da comunidade. E daí a gente parou um pouquinho e repensou esse modelo aí nesse ano, porque muita coisa mudou, né? Voltou, olha a beleza que é o programa presencial, né? As pessoas estarem juntas. E a gente sentiu que ninguém aguentava mais ficar 1 hora por dia no Zoom, Google Meet. Mas era Zoom que a gente usa. Então, acho que a gente começou a perceber que precisava dar um próximo passo. E a Latitude meio que, acho que se graduou para realmente virar um fundo de venture capital. Hoje a gente está captando o primeiro fundo institucional da Latitude. A gente teve um fundo que foi um fundo é um rolling fund, é um outro modelo de fundo, não é um fundo que capta com outros fundos, né? E agora a gente está captando pela primeira vez um fundo realmente institucional, que é mais... a estrutura do fundo ela é mais condizente com né, o venture capital tradicional. Então agora a gente está olhando como é que um fundo pre-seed apoia os investidores ou os empreendedores a chegar antes e depois, né? Porque você tem que ser muito bom de ver o que está acontecendo, e você tem que ser muito bom depois de apoiar quem você investiu. Então, nessa fase ainda tão early, é tão importante quanto achar quem você vai investir, é ajudar eles a darem o próximo passo, né? Então, acho que é isso que a gente está, nesse momento, mudando ali na nossa estrutura da Latitude, mas com ainda um foco super em manter comunidade ativa. E aí, como a Carol falou, um dos nossos pilares também é ajudar eles a se prepararem para a próxima rodada, porque tudo depende da próxima rodada, né? Então, quem está ouvindo aqui a jornada, se você acha que você vai levantar uma vez, pegar o dinheiro que você precisa, não, a próxima eu não vou Tudo levantar. resolvido. Não existe isso, praticamente. Ou você vai decidir que a sua empresa não é mais para o track de venture capital, mas se você entrar de primeira nisso, saiba que você está meio que assinando um contrato de 10 anos. Sim. Né? E você tem que continuar levantando os outros rounds para... Se a empresa tiver um modelo, né, como que a gente fala, VC-backable, é assim que funciona. Você tem que ir para o seed, para a série A, para a série B, para continuar dando certo, né? Para crescer, porque senão você vai ficar pequeno. E daí você não dá o resultado para o fundo. Exato. Talvez O que você dê você o resultado combinou. para você, mas não, você combinou com os seus E quando o fundo investidores. entra, ele já começa a falar, bom, então eu vou querer um retorno de mais ou menos tanto nessa brincadeira, então você vai ter que trabalhar para fazer isso. E aí a forma de fazer isso é crescer mais, você tem que correr atrás de mais dinheiro. Mas você não falou dos produtos, né? Você falou sobre a comunidade, falou do fundo. Então aí da comunidade surgiram problemas que a gente viu, né? Muitas vezes as pessoas falavam, beleza, então eu vou começar a empresa. Putz, eu preciso abrir em Delaware para você investir em mim? A gente é um fundo regional, a gente não investe na sua empresa local. Muitos fundos investem na empresa local, outros não. Então, dependendo de quem você vai pegar o dinheiro, você tem que ver aonde você tem que estar constituído. Esse foi nosso primeiro produto, abrir a empresa lá fora para quem quer receber dinheiro de venture capital. E daí, a partir desse produto, a gente viu outros problemas, né? Puxa, mas assim que eles abrem, eles ficam com um mega pepino na mão, que é manter essa empresa aberta e fazer os impostos e manter ela legal em todos os países, né? Porque tem muitas estruturas básicas, aí o pessoal abre em Delaware, normalmente, ou Delaware e Cayman, que são onde os fundos daqui da região estão mais acostumados a investir. E aí, ele tem que fazer um MBA e entender estrutura internacional. Então, a gente foi criando produtos para facilitar essa parte da jornada. A gente sabe que todo mundo que vai precisar de dinheiro de VC em algum momento pode precisar disso. Pode ser que a pessoa faça uma saída no Brasil antes? Pode. Hoje em dia, cheio de CVC, como a Carol estava falando, que né, você pode fazer um early exit, você não precisa ir para fora para pegar mais dinheiro. Você pode vender sua startup na série A. Né? Hoje em dia o mercado está tão líquido quanto isso, né? Então, mas para quem vai continuar e vai precisar estar offshore, com a estrutura internacional, a Latitude começou a ter uma suitezinha de produtos que facilitam toda essa jornada, e o founder não precisa ficar gastando tanto tempo com isso, porque é muito tempo que o founder gasta com burocracia, com entendendo jurídico. Não, às vezes você não tem um CFO, nem alguém de legal. Como é que você faz? Então, a Latitude meio que se posicionou para ajudar nessa parte da jornada. E esses produtos vieram da necessidade da comunidade. O nosso fundo sempre foi offshore, a gente sempre investiu lá fora, então a gente via que era um dos maiores momentos o pain point ali do founder era resolver tudo isso. Entendi. Bom, como que vocês fazem hoje? O que mantém vocês acordando felizes na segunda-feira para trabalhar? O que é o propósito por trás disso tudo? O que vocês relacionam no lado pessoal de vocês com o que vocês estão fazendo, o que vocês estão curtindo mais agora? Eu acho que existem várias versões de impacto, né?
E eu comecei, quando eu trabalhava na Redpoint, no dia a dia da Redpoint, eu via muito impacto no que a gente fazia, mesmo sem ser um fundo de impacto. Eu nunca trabalhei em fundo de impacto, nenhum dos meus fundos era, nem a Redpoint, nem a Antler é um fundo de impacto puro. Mas eles causam muito mais impacto do que outros fundos que são meramente de impacto. Por quê? Porque a gente acredita no poder da escala. Então, isso, para mim, é muito forte. Eu acho que a escala ela traz um impacto de solução de problemas para as pessoas gigantesco. E eu acredito nisso. Então, todo dia, quando eu acordo, eu fico pensando, putz, a gente vai criar o progresso, a gente vai conseguir fazer uma coisa melhor do que estava sendo feito antes. E agora, ainda que a gente está numa movimentação de placas tectônicas, eu falo, porque o surgimento da inteligência artificial, da forma como ela está surgindo, ferramental, para tudo, é um momento, assim, crítico para a humanidade decidir qual é o caminho que ela quer seguir e o que ela quer fazer de uma forma mais eficiente, de uma forma mais democrática, trazer mais solução para os problemas das pessoas, para que as pessoas tenham mais tempo ou para que elas tenham mais abundância financeira, enfim, para o que elas quiserem fazer. E eu acho que isso é muito sensacional. Você fazer parte dessa turma que está querendo construir o próximo step, né, o próximo passo da gente, eu acho incrível. Então, eu só quero fazer parte dessa turma, eu só quero estar lá, ajudando a galera. Tá tudo certo. Muito bom. Acho que é parecido. Eu também acredito que se eu fiz a vida de alguns founders melhor no meu dia a dia, tipo, porque eu tirei uma barreira, simplifiquei o que eles iam fazer, não perderam não sei quantas horas cuidando de um negócio de burocracia, eles estão usando o tempo em outros lugares, né, que no fim vão estar cuidando do time, vão estar pensando no produto, vão estar... Então, acho que o nosso propósito na Latitude de simplificar esses primeiros passos aí, ele fica muito claro. As pessoas, como a gente tem uma proximidade muito grande e a cabeça dos founders muito presente no dia a dia, assim, é sempre, quando você está em dúvida de uma decisão, o que é o melhor pro founder que tá do outro lado. Então, tipo, isso move muito, né? Porque você tá sempre ali ajudando alguém e no fim vai dar tudo certo. Esperamos. Mas, realmente, você tá hoje em dia em tecnologia, é uma cadeira no camarote, né? Então, realmente, assim, a gente que tá dentro e não é um homem branco que, né, estaria mais no momento privilegiado ali, a gente tem que abrir já tá dentro, já é parte da revolução, né? Então, eu acredito muito, assim, que a gente ainda vai passar por outras ondas de quebrar as barreiras de acesso, mas as pessoas que estão dentro, elas têm que fazer essa parte delas, né? De abrir a porta por dentro. Então, eu adoro falar, gente, mas ninguém pensou em tal coisa, e só porque eu tenho essa visão aqui... Eu moro hoje no campo, né? Eu não moro mais na cidade. Então, muitas vezes eu trago alguma coisa que ninguém pensou, por ser mulher, né? Por ter 3 filhos. Então, acho que a gente acaba trazendo essas coisas de outros lugares aí, que me anima muito estar no meio de tecnologia hoje. Tipo, como a Carol falou, não sabemos o que tá vindo, porque é uma onda gigantesca. Que melhor não estourar na nossa cabeça, melhor a gente construir a prancha. Não, total. A gente já Certa, tá nela, né? estamos Tipo, nela. Vamos direcionar para o lado certo só, né? Bom, como a gente tem que acabar a conversa, queria, pra gente terminar, pedir para vocês pensarem em alguma coisa que vocês poderiam sugerir para os empreendedores que estão ouvindo, seja uma leitura, um livro, um curso, um podcast que vocês gostam muito, alguma coisa que vocês têm, que vocês curtem, que vocês acompanham, que pode fazer diferença para eles. Eu acho que tem alguns livros clássicos, né? Zero to One, que é um clássico, Founders, acho sensacional. Tem vários livros bons, mas acho que o que eu posso sugerir para você que está começando uma jornada empreendedora é ter flexibilidade, sabedoria, para entender que é uma jornada longa, que é demorada, que você precisa de ajuda, que você precisa contar com pessoas do teu lado, não só pessoas que sabem muito, mas as pessoas que te apoiam, também família, amigos. Tem que estar todo mundo do seu lado para comprar essa ideia e você tem que ter muita flexibilidade. A gente estava falando agora de estrutura de investimento. Não tem uma estrutura certa. Não existe a estrutura certa. Existe a estrutura que você vai precisar. Se o teu investidor tem dinheiro, sei lá, tipo, no Oregon, você vai dar um jeito de montar a tua empresa lá no Oregon e trazer esse dinheiro para você. É sobrevivência, é uma luta pela sobrevivência se você quer crescer. Não tem jeito. Então, você tem que ter flexibilidade. Flexibilidade para entender que o seu produto talvez não seja o melhor, ou a sua solução não seja a melhor, e que, por isso, você precisa resolver o problema de uma outra maneira. Então, é sempre se apaixonar pelo problema, não pela solução que você criou, está dentro de um grande mercado, e ter muita resiliência e flexibilidade. Acho que é isso. Eu vou complementar, Carol, com uma coisa que eu tenho vivido muito na pele. Quando
você leu todos os livros de startup, mas você não se conhece, não vai fazer diferença, né? Então, você tem que saber quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos, assim. Então, às vezes, sair só dos hard skills e ir, né, para essa parte, puxa, onde que eu faço a diferença? Onde que eu ajudo esse ambiente vibratório a estar melhor? Tipo, então, parece que não faz diferença. Ah, imagina, né? Estamos falando aqui de mundo capitalista e venture capital e dinheiro e tecnologia. Você saber onde é o seu melhor papel num time e conhecer quais são as coisas que você faz bem ou aonde você precisa pedir ajuda, eu acho que faz toda a diferença, assim. Então, os founders e as founders que eu conheço que mais são felizes na jornada são aqueles que se conhecem melhor. Então, eu diria, vai na sessão de autoajuda. Não, brincadeira. Eu acho que se conheça e Saiba olha para dentro um pouco. Saiba dos seus limites, sabe o que você é também. bom, o que você não é, onde você precisa de ajuda, onde você não precisa, e peça essa ajuda. Exato, né? Vai atrás. vulnerabilidade. Não acha que você tem que saber tudo, né? Esses dias eu estava falando com o meu marido até, e eu estava querendo fazer um negócio muito louco, ele falou, mas para que você precisa fazer isso? Porque fulano já sabe fazer isso. Eu falei, é verdade, você tem toda a razão. As pessoas têm que ser complementares, né? E para que a gente vai gastar esse tempo todo para fazer, quando você tem uma pessoa do teu lado que já está fazendo isso? Se conheça seus founders, seus co-founders, né? Pra vocês poderem se complementar. Então eu vou esperar o livro de vocês duas, então, para indicar, esperar esses conselhos todos, por favor. Vocês resolvam esse problema o mais rápido possível, no tempo livre que vocês conseguirem, porque eu gostei muito da conversa. Obrigado mesmo. Valeu você. E, gente, esse foi mais um episódio da segunda temporada do podcast A Jornada do Sebrae Startups. Sigam o Sebrae Startups nas redes sociais para saber os próximos episódios e ficar ligado. Abraço, até a próxima.